Tá? Então o que que você é, Josué? Você é de direita, de esquerda? Você é comunista, fascista? Você é capitalista? Não, eu sou humanista. E eu sou universalista. Eu sou cosmopolita. Então eu sou cosmopolita e universalista. Eu não sou de direita nem de esquerda, até porque o nosso corpo precisa dos dois braços. Eu não desprezo nem o esquerdo nem o direito, porque eu preciso dos dois. Essa questão de direita e esquerda foi feita propositalmente para se criar um antagonismo, sabe? Cria-se um antagonista, um antagonismo, um inimigo invisível para simular um salvador da pátria. É isso que eu penso, é assim que eu penso. Eu sou libertário, na verdade. Eu sou capitalista inverso, eu sou daquele capitalista que natural, sou do naturalismo, capitalismo natural, que é o libertarianismo. Eu não chego nem a ser anarcocapitalista, tá? Não chego nem a ser anarcocapitalista, porque anarco lembra anarquia. Mas eu diria que eu sou libertário, apesar que tem algumas coisas dentro do anarcocapitalismo que se enquadra no libertarianismo. Então eu sou libertário, sou libertário, eu não sou de direita nem de esquerda, eu não levanto bandeira alguma, eu levanto a bandeira da verdade, que é a verdade filosófica, a verdade epistêmica. Eu não levanto bandeira de partido, nem de ideologia alguma. O que eu defendo aqui é a verdade filosófica. Filosofia, a razão pura, o mundo das ideias, o mundo inteligível, né? É essa verdade epistêmica que pouco se é falada na televisão, na escola, pelos políticos, pela mídia. Então é esse tipo de pessoa que eu sou. Eu sou cosmopolita, universalista e sou libertário. Eu sou um pensador livre. Sou um ser pensante, eu sou o observador. Eu sou aquele que está prestando atenção a tudo e a todos, em tudo e em todos. Porque a gente vive num mundo de mentiras, de engano, um mundo artificial, um mundo fictício. Então, eu pesquisando, estudando bastante sobre a história da arte, eu percebi que hoje em dia existem os vitrais, como era usado antigamente na história da arte, os vitrais, né, o barroco, os vitrais, eles eram para propagar uma ideia de Deus, da religião, do céu, dos anjos. Tinha uma ideologia por trás dos vitrais, desse sistema de vitrais, o sistema do barroco que usava imagem, desenhos, vitrais e etc., para propagar uma ideologia e doutrinar pessoas que não tinham acesso ao conhecimento, por exemplo. Quais são os vitrais de hoje? Os vitrais de hoje, como eles não tinham como provar a existência de Deus, de anjos, ou dessas coisas fictícias e alegóricas e imagináveis, que eu chamo elementos patafísicos, eles tinham que manifestar isso de alguma forma para convencer a massa. Então eles se utilizavam desse sistema de vitrais, né? O sistema barroco, o sistema de vitrais na história da arte fala muito sobre isso. Para convencer, eles tinham que apresentar algo concreto. No mundo abstrato, né? Que eles apresentavam um mundo abstrato, né? Para as pessoas, e no concreto não tinha nada para, como se diz, para autenticar, né? Esse mundo imaginário que era apresentado para as pessoas na religião, por exemplo. Então eles utilizavam os vitrais, o sistema de propaganda, de doutrinação, de alienação, de imagens. E trazendo para os dias de hoje, nós temos esse sistema de vitrais, que é a mídia. Né? Começou com a televisão, lá nos anos 50, 60, por aí, né? Se eu não me engano, começou com a televisão, e aqui no século XXI, né? Século XXI começou aí, século XX, século XXI, do século XX para o século XXI começou esse sistema através da mídia, né, que é a televisão, a mídia aberta, a mídia corporativa e tendenciosa, sistema de doutrinação, de alienação, de distração e de pão e circo. É o sistema de pão e circo, essa mídia aberta, que foi criada justamente para isso. Por isso que o nome chama programa televisivo, porque é uma programação mental. Entendeu? É programar uma sociedade, uma massa, para ir para um determinado ponto e cumprir uma determinada agenda. Infelizmente, essa é a verdade. Tá? E depois evoluiu para as redes sociais, mas começou com a televisão. Antes da televisão tinha o rádio, que o próprio Adolf Hitler, ele tinha um ministro da propaganda, que é o Joseph Goebbels,
Porque ele se utilizava desse sistema de propaganda através do rádio e através de imagens. Eram pregado a imagem. Os imperadores faziam isso, senhores. Usavam as suas imagens, colocavam na moeda, né? Na moeda corrente, no dinheiro, né? Então colocava na coluna dos palácios e nas avenidas, entendeu? Então sempre existiu esse sistema de megalomania, né? De populismo, e também sempre existiu esse sistema de doutrinação e alienação. E esse sistema de propaganda, tá? Propaganda começou no rádio, antes era através dos vitrais, tal, né? Barroco, imagens, vitrais, depois foi para o rádio, depois foi para a televisão e agora estão nas mídias. Todas as mídias, mas a gente ainda tem muita força, né, com as mídias sociais. Há muita mentira, há muita fake news, mas a gente ainda tem muita força com as mídias sociais. E eu acredito que a gente está num período de evolução. Então, o Apocalipse chama-se o quê? Revelação. Nós estamos no período de desmascarar, de desvendar aquilo que estava escondido e oculto, né? Que tem isso escrito, né? Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então tá aí, tudo sendo revelado, só não vê quem não quer. E a gente tem que sair dessa matrix, dessa caverna de Platão, né? Que criaram para nós. É como um ratinho na gaiola, é como você está numa prisão mental, tá? Você está numa prisão mental. E é proposital manter a sociedade, a população dessa forma. Ninguém fala muito sobre, por exemplo, economia, que ninguém fala muito sobre quem é que comanda o mundo nas escolas. São os metacapitalistas, são as grandes empresas, as grandes multinacionais, as empresas internacionais, que antigamente aqui no Brasil era as oligarquias e poligarquias, né? Sempre existia esse negócio de oligarquia, poligarquia, e quem mandava aqui antigamente no Brasil eram os coronéis. Era uma espécie de oligarquia, poligarquia. Os coronéis que mandavam nos políticos, eles que financiavam as campanhas dos políticos, e os políticos ficavam nas mãos desses coronéis. Na época do coronel, de coronel não tinha nada. Então, assim, só se modificou, só se modernizou. Hoje os coronéis são as multinacionais, são os grandes bancos, os grandes banqueiros, né? David Rockefeller, George Soros, e muitos outros bilionários aí, donos de bancos, donos de empresas, de multinacionais e empresas internacionais. E a gente sabe que é esse povo que manda no mundo. A gente sabe, é o metacapitalismo. Por isso que eu falei no começo do vídeo, o que você é? Você é fascista, você é comunista, você é capitalista? O que você é? Eu falei que eu sou universalista, eu sou cosmopolita e eu sou libertário. Por quê? Porque todos os outros regimes, fascismo, comunismo, todos os outros regimes, nazismo, até que nazismo é nacional-socialismo, é a mesma coisa, né? Nazismo e socialismo é a mesma coisa, que é o degrau para o comunismo. Então esses três aqui estão de mãos dadas. Socialismo, nazismo e comunismo é a tríade, né? É a tríade da opressão. E aí sobrou o quê? Como é que é? Socialismo, nazismo e comunismo, né? Aí sobrou o capitalismo e o metacapitalismo. Mas quem é que financia todos esses outros regimes? Por isso que eu falo, não existe ninguém inocente. Não existe ninguém inocente nesse negócio de regime. É por isso que eu sempre digo, não existe um regime perfeito. O que existe é um perfeito regime. É um perfeito regime. Não existe regime perfeito, mas existe um perfeito regime. E o que eu bato na tecla é o seguinte, que todos esses regimes são financiados pelo metacapitalismo. Quem financiou a Segunda Guerra Mundial? Quem financiou a Primeira Guerra Mundial? Então sempre tem metacapitalistas por trás, empresas internacionais, multinacionais, bancos e banqueiros. Tá? A gente sabe que o próprio prédio da ONU foi doado por um banqueiro, que é um dos líderes da Cruz Vermelha. A história é bem clara, que a ONU é a antiga Clube de Roma, né? A Liga das Nações, a antiga Liga das Nações, que é o antigo Clube de Roma, que foi fundado por banqueiros. O terreno para a construção do prédio da ONU foi doado por um banqueiro, que é o dono da Cruz Vermelha. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que o mundo metacapitalista é que financia guerras, que financiou guerras, né? E continuou a indústria armamentista, né? E tem tudo isso, tem essa questão do metacapitalismo financiar tudo no mundo, são eles que financiam. Então, qual é o regime perfeito? Não existe. Existe um perfeito regime que se utiliza desses braços aí, desses outros braços, para criar um inimigo imaginário aí
uma divisão no mundo, dividir para conquistar, né? Distrair para oprimir e dividir para conquistar. Aí você tem o pão e circo de Nero, que é a televisão, a distração dos programas televisivos. Você tem uma educação precária e superficial, artificial e superficial, que mais embroma, mais toma o tempo dos seus filhos na escola do que propriamente educa os seus filhos, entendeu? Com festividade, com coisas fúteis, e não se investe no conhecimento pleno, né? Indo direto ao ponto, na raiz, que é incentivar o aluno a questionar, a perguntar, a ser um autodidata, a esclarecer, a vir com a verdade, porque a verdade é apresentada pelos poderosos, cada um conta a sua versão. Mas quando você pesquisa a fundo, você vê que, na verdade, o que existe é um sistema opressor. Se você começa a observar que o governo, por exemplo, o Estado é uma organização criminosa. Infelizmente, o Estado é uma organização criminosa que oprime os seus cidadãos, que escraviza, entendeu? Que usa como massa de manobra nas eleições e depois te descarta, que mente, que oprime, que adoece, que emburrece, entendeu? Que subjuga. Então, tudo isso em nome de uma bandeira estatal. E o Estado vem na Constituição se apresentando como um Estado laico, porém o próprio Estado é uma religião civil e política. Então, quando você começa a sair pensar fora da caixa, você vê que você está dentro de uma armadilha, de uma arapuca, que você nasceu em cativeiro, que você é refém do Estado. E esse sequestrador, chamado governo, Estado, ele só te dá pão e água. E quando ele não precisa mais de você, ele se livra. Você é o refém. Ele te dá um colchonete, te dá pão e te dá água. Quando você não é mais útil para ele, ele te descarta. Te usa como escudo humano, em guerras, né? Em coisas que beneficiam o Estado. É o tal do Leviatã, né? Que só beneficia a si próprio, usa as pessoas como objetos. Como nós, para o Estado, nós somos apenas números. Então, somos objetos descartáveis, entendeu? E tem até uma frase comunista que fala muito sobre isso, que fala assim, tê-los não é lucro, perdê-los não é prejuízo, mais ou menos isso. Então, para o Estado, para o Leviatão, é assim mesmo. Nos ter não é lucro, entendeu? A gente dá lucro até um determinado ponto, depois somos descartados. E nos perder não é prejuízo, porque eles não precisam de nós, entendeu? Na verdade, eles querem se livrar de nós. O sistema quer se livrar de nós. Redução populacional, vírus espalhado, né? Guerras, essa destruição do conhecimento, essa destruição intelectual, a destruição da cultura, né? O próprio Mao Tse Tung diz que para se conquistar o Estado é destruir a cultura, através da cultura. Agora tem que saber que cultura, qual é a cultura que está sendo implementada, né? Qual é a ideologia, qual é o viés ideológico dentro dessa cultura para se alcançar um determinado objetivo, né? Então tem que prestar atenção nisso. Isso é política, conquistar, né? Distrair para oprimir, né? Para conquistar, oprimir para conquistar, para subjugar. Então, eu desacreditei no Estado, desacreditei no Estado. Aí eu nem não posso nem ser chamado de subversivo. Ah, você é subversivo. Ah, isso é desobediência civil. Se eu disser que é desobediência civil, não cumprir determinadas regras, eu cumpro todas elas. Todas as leis eu cumpro por uma questão de imposição, por eu ser obrigado a obedecer e a cumpri-las. Por questão mesmo, a principal, imposto. Eu pago porque sou obrigado, porque muitos impostos já são abatidos. Mas eu sou contra imposto. Para mim, imposto é roubo. É assalto à mão desarmada. Imposto é roubo, sim. Eu falo sem temer e sem tremer, até porque a palavra impostor vem de imposto. E impostor é uma palavra pejorativa, né? Não é algo legal. Impostor e imposto. Imposto e impostor, então. Então, não sou de acordo, eu não concordo. Eu acho que é roubo, sim, imposto. E muitas outras leis inúteis, entendeu? E eu não me considero um desobediente civil. Mesmo se eu desobedecesse alguma lei estatal, lei do Estado, algo constitucional, eu não me consideraria um desobediente civil, porque senão eu estaria reconhecendo o Estado. E eu não o reconheço. Eu não reconheço nem a autoridade constituída no poder do Estado. Entendeu? Para mim é tudo oportunismo, é tudo tirania. Para mim tudo é tirania.
Tudo é uma, é uma grande ilusão, é uma grande mentira. Para mim, o Estado é uma organização criminosa que se alia com bancos, banqueiros, grandes empresas com interesses próprios, oprime o seu próprio povo, a fim de beneficiar os poderosos, os magnatas, os metacapitalistas, os que têm interesses obscuros, entendeu? Eles se utilizam de todas as formas, de todos os artifícios e usam o Estado como seus capitão do mato. Para mim, o Estado é o capitão do mato, que na época da escravidão tinha lá o senhor de escravos e tinha o capitão do mato que obedecia ordens para capturar o escravo, para manter o escravo oprimido, entendeu? Então, para mim, o governo é capitão do mato é lacaio. O governo é lacaio. O governo não passa de lacaio. O governo, os governantes, eles não passam de lacaios desses grandes poderosos que estão por trás de oprimir, de conquistar e de subjugar e de dominar. Essa é a minha visão. E o imposto, para mim, é o chicote que castiga o povo. Não tinha o chicote? O tronco. O que é o tronco? O tronco é o subemprego, entendeu? É você trabalhar num lugar que você não gosta, ganhando o que você não merece, entendeu? Ganhando menos do que você merece, aliás. Então, para mim, esse é o tronco. O tronco e o gueto. O gueto é a favela, né? A favela e o tronco é o subemprego. O chicote é o imposto que castiga o povo. E castiga o povo é o imposto, é o chicote, entendeu? E o braço que bate, independente se é o braço direito ou esquerdo, o carrasco é o mesmo, que é o Leviatã. Então esse negócio de direita e esquerda é só uma forma de dividir a população para dominar e dividir para conquistar. Entendeu? Não existe uma coisa que una uma nação verdadeiramente. Esse negócio de partido político foi criado para dividir a nação, para enfraquecer e dominar classe por classe. Entendeu? Corta-se, fatia-se o bolo e vai dominando as fatias ali. Entendeu? E é assim que funciona esse sistema maligno, diabólico, opressor, entendeu? Enganador, mentiroso, tirânico, em que eu não acredito de forma alguma e não o reconheço. Não o reconheço, não foi eu que criei a regra. Eu acredito que existem regras para a vida, não regras para a morte. Regras para adoecer, para oprimir, para escravizar, para desvalorizar o ser como ser, para diminuir, entendeu? Para dividir a população em classes, em seres inferiores e superiores. Não, eu não creio nisso. Eu creio em observadores, seres pensantes, cada um tem o seu valor aqui. E eu acho que a gente tem que ver o mundo de uma forma diferente do que a política tem nos visto. Tem nos visto como seres descartáveis, desprezíveis, não essenciais. Assim como o próprio ditador lá alemão disse, os não essenciais. E é assim que estamos nos tornando, porque o sistema está forçando para isso, com essa agenda dos não essenciais e os descartáveis. Entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tentar evoluir, expandir a consciência, não cair nessa conversinha fiada de politicagem, de partido político. Não existe salvador da pátria, não existe governo do bem, não existe Estado maior e nem menor. Deveria existir o Estado necessário, mas não é. Assim como existe o salário mínimo e o salário máximo, né? Eu acho que não deveria existir salário mínimo nem máximo, e sim o salário necessário, e assim como o Estado, nem Estado maior nem Estado menor, mas sim um Estado necessário. Mas como eu não reconheço Estado, que eu acho que é um grande leviatã e um opressor, eu bato na tecla do libertarianismo. Libertarianismo, da autossustentabilidade, da agrofloresta, da agroecologia. E por isso que os grandes latifundiários sabem disso e não abrem mão das terras, muito pelo contrário, tomam mais terras dos outros, porque eles sabem que tendo a terra, tem os recursos e tem o controle. E tendo o controle, eles têm o poder. Tendo o poder, eles subjugam, escravizam e fazem o que bem entender. Dão preço às coisas e comprem quem quiser e quem puder, porque eles não dependem mais de nós. Então, os grandes latifundiários sabem disso, entendeu? Que o poder, a riqueza está na terra. Está na terra, nos recursos que a terra oferece e no controle dessas terras e desses recursos. Mas ninguém fala sobre isso. Fala sobre isso? Alguém prega sobre autossustentabilidade?
O governo fala em você se tornar um produtor do seu próprio alimento, ser autossustentável. Vai lá, agrofloresta, agroecologia, toma aqui seu pedaço de terra, produz o seu próprio alimento, seja autossustentável, pratica o sistema de troca, né? Eu esqueci o nome. Então, dá pra viver sem dinheiro. Não tem, não tem como ser próspero com moeda que divide, que uns têm mais e outros têm menos, onde essa desigualdade social, onde essa diferença, onde a elite tem a moeda própria, né? Tem que eles falam, comunidade própria, que é a comunidade internacional. Engraçado, né? Comunidade internacional deveria ser toda a humanidade, comunidade do mundo inteiro, todos os seres que habitam, né, o mundo. Comunidade internacional é uma elite, é um grupo de pessoas separadinha, bonitinha, com a sua própria moeda, com as suas próprias regras, suas próprias leis, sua própria cultura e com as suas próprias escolas para criarem mais opressores, né? E aqui no sistema da sociedade alternativa, né? Aqui da baixa escala, do baixo escalão, ser doutrinado e alienado para obedecer a ordem e acatar a ordem sem questionar. Então, fabricando recrutas para o Estado e escravos modernos. Infelizmente, essa é a grande verdade. Posso até ter me equivocado em alguns pontos, mas eu tenho certeza que 99% do que eu disse aqui é a mais pura realidade, mais pura verdade. Se houver algum erro, nos outros vídeos eu estarei fazendo a correção. Beleza? Obrigado, pessoal. Desculpem pela falha na dicção, tá? Mas nos próximos vídeos eu vou tentar melhorar. Forte abraço. Josué o Pensador, Josué Jackson o Pensador. No YouTube e no Kawaii. Josué o Pensador no YouTube, Josué Jackson no Kawaii, Josué o Pensador no Kawaii também. Para Josué o Pensador e Josué Jackson, você vai me achar nessas plataformas, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo. Leia aí, ó. Platão, Maquiavel. Eu li aquela Arte da Guerra, não entendi nada, mas eu vou apresentar esse livro aqui para vocês aqui, ó. Tá? Forte abraço e até o próximo vídeo. Josué o Pensador.